Efésios 5, capítulo 5, verso 25. Amém? Todos juntos? Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Só tem, você pode se sentar. Queridos, vamos imaginar, mais uma vez, que essa ilustração vai tratar bem daquilo que o Senhor quer nos lembrar mais uma vez. Que você é convidado para um casamento que acontecerá num hotel. E naquele dia, num hotel que você está hospedado. E naquele dia, no dia do casamento, que você está hospedado, aconteceu a cerimônia, você foi convidado, está vindo de um local distante, de outra cidade, está hospedado ali. Você acorda cedo, você é crente, e você acorda cedo do seu devocional. Só que você queria um local bonito, tranquilo, para você estar meditando uma palavra, você vai até o salão do hotel. Tem ali uma mesinha, tem uma cadeira para você se assentar, parar. E de repente o elevador desce, abre a porta e você vê uma mulher toda desganhada. Não sei se essa palavra existe, mas eu uso essa expressão, né? Toda desganhada, cabelo penteado. Quem tem cara sou eu, mas rosto todo amarrotado, aquele pijama amassado, velho. E você olha assim e diz: caramba, minha noiva. E de repente você vê a noiva daquele jeito, meio que desfigurado do que se esperava de uma noiva naquele dia. Mas por ser o horário cedinho da manhã, ela acabou de levantar, ela desceu para tomar um café antes de começar a se preparar para o dia. Né? Quem as irmãs aí que casaram sabem como é esses preparos das mulheres para o casamento. Os maridos também, né? Inclusive o atraso. Você não se atrasou não, tá bom? Foi a menina que se atrasou você. E aí, se ao ver a noiva desse jeito, não bonitona, linda, gloriosa, majestosa, maravilhosa, toda poderosa, como as noivas ficam, esse camarada, você ficar assim, falando dela, dessa noiva, para as pessoas, sem você se dar conta de que algumas horas depois, aquela noiva vai estar toda maravilhosa, com aquele vestido lindo, decente. Tem esse detalhe também, né? Às vezes as noivas na igreja usam vestidos indecentes, né? Aquele vestido decente, bonito, aquele cabelo arrumado. E para aquele momento maravilhoso ali de união com sua esposa. E você falou, e daqui a pouco você vê aquela coisa maravilhosa. Isso acontece comigo com você. Quando eu compartilhei essa palavra com os irmãos, se eu não me engano, foi em dezembro do ano passado, eu jurava para mim, jurava a maneira de dizer para você entender, que não seria necessário falar disso mais uma vez com a gente. Mas é importante. É importante. Porque a impressão que eu tenho é de que ao nós olharmos para os defeitos da igreja, e aqui eu vou falar mais, nesse momento, mais intimamente da nossa igreja local, a nossa boca não se aguenta, os nossos lábios não se aguentam.
por aquilo que nós entendemos, aí não vou dizer se está certo ou se está errado, aquilo que talvez esteja equivocado em nós enquanto igreja, e é tanta coisa equivocada em nós enquanto igreja. Você sabia? Eu não sei se eu já falei isso aqui, eu já falei isso em uma reunião, mas não sei se eu falei aqui, a minha esposa não vai reclamar comigo, que eu sei, que a mulher você tem que falar, eu vou falar. Você sabia que ano passado, antes do nosso antigo pastor se desligar do nosso ministério, eu também pensei em sair do nosso ministério, da nossa igreja? Você sabia disso? Mas eu te falei isso. Eu parei de congregar? Eu parei de servir? Servir com menos intensidade? Não. Mas o problema é que ao nós olharmos para as coisas que para nós talvez não estejam em ordem, a nossa língua não se aguenta. É muito estranho, irmãos. Por exemplo, eu lá na minha casa, minha sogra comentar, por exemplo, com a minha esposa, de que determinada irmã chegou para ela, irmã que não congrega aqui, tá? Chegar para ela e falar, isso foi uns meses atrás, que ficou sabendo de coisas aqui da igreja através de uma irmã que congregava aqui, e minha esposa que conhece ela, Tramontina na mão, já sabe, né? Corta na hora. Aí eu fico pensando, gente, o que está acontecendo com a nossa igreja? Por que nós não vemos aquilo que entendemos, não é que seja verdade, mas que nós entendemos que não está adequado? Por que a gente não vai falar com o nosso pastor? Porque talvez algo acontecendo no ministério, no departamento que você atua, você vai falar com o teu responsável. Por que você participante de um pequeno grupo? Todo pequeno grupo tem líder, certo? Ou teu advogado tem, não tem? E tem o líder de treinamento. Por que você não vai falar com o seu líder? Só que nós agimos errado, irmãos. Nós não nos atentamos que o casamento ainda está por vir. E logo a noiva surgirá em esplendor. Nós vemos as falhas da igreja, e não só nossa igreja local, mas de outras igrejas locais. Vemos as imperfeições, os tropeços, e esquecemos que o noivo está cuidando dela e que ela ama profundamente. Pensa, você que é casado, se ouvir falar mal do teu marido ou da tua esposa e você só tá certo, fala mal mesmo, ou você vai ficar muito incomodado com isso. Se eu falar mal aqui da esposa, do marido, do filho, da filha, você não vai ficar incomodado? Imagina o Senhor Jesus ouvindo você e eu falarmos da sua noiva. Imagina. A igreja, queridos, ela está em preparação. As bodas, elas estão por vir. E no fim do dia, todos verão a sua glória. Naquele grande dia, nós veremos a igreja gloriosa. Aí eu pergunto, como você tem orado para a noiva de Cristo? Aí talvez você já se defenda, né? Mas se a igreja é a noiva de Cristo, por que tem tanta divisão? Por que tem heresia? Por que tem isso? Por que tem aquilo? Por que tem isso, aquilo outro? Por que tem esse pecado? De fato tem. Acontece.
Aí talvez você se pergunte, vale a pena ainda confiar nessa instituição da igreja? Nós vamos para a Bíblia, ver o que a Bíblia diz. E aí, queridos, um exemplo muito peculiar disso é que, assim como nessa ilustração da noiva desdenhada, nós vemos uma igreja, a igreja de Corinto, que apesar de tantas coisas demonstrando que ela ainda não estava pronta, a Bíblia fala algo muito interessante sobre ela. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, o texto diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A igreja de Deus. Aos santificados em Cristo Jesus, não aos depravados. Aí, mais à frente, no versículo 6, continua dizendo assim: como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, ou seja, vocês são crentes mesmo, vocês são testemunhas de Cristo mesmo, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Que manifestação é essa? O grande dia que ele vai se encontrar com a sua noiva, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Que igreja é essa? Uma igreja que tinha divisão, imoralidade, desordem, irmão colocando na justiça a outro irmão, imoralidade sexual, por exemplo, a ponto de o filho, vou usar a expressão feia para você ver o que é feio mesmo, o filho pegando a madrasta. Por exemplo, uma igreja repleta de problemas. Uma igreja em que, quando você lê 1 Coríntios 13, você pensa que poesia linda de amor, tem gente que usa até para tratar coisa de casar, né? Ok, mas Paulo ali, ele não estava declamando 1 Coríntios 13, Paulo estava dando uma bronca na igreja. Vocês não sabem amar, ainda que. Esse é o teor de 1 Coríntios 13. Paulo não estava falando com jeitinho, Paulo estava dando uma bronca na igreja. Mas apesar disso tudo, qual é a visão do céu sobre essa igreja registrada na palavra de Deus? Igreja de Deus. Aos santificados em Cristo Jesus, que vos confirmará também até o fim, para vocês serem irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque essa igreja tem todos os dons? Nenhum dom faltará essa igreja? Não, porque fiel é Deus. O que Deus vai fazer? Então, quando Deus olha para uma igreja com problemas, Deus olha para essa igreja com olhos de amor e misericórdia, sabendo o que ele fez, o que ele está fazendo e aquilo que ele vai fazer com a sua verdadeira igreja. E aí, irmãos, Paulo aqui, nessa carta de 1 Coríntios, ele corrige os pecados da igreja com firmeza ao longo da carta. Mas lá no final, depois que ele ensina o capítulo 15, falando da ressurreição, Paulo encerra dizendo o seguinte: olha a ternura de Paulo, 1 Coríntios 16, 24. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus.
Paulo ele não ficou falando. Paulo, quando você lê a carta aos Efésios, nós já vamos no texto aqui, você lê em Efésios Paulo falando, rapaz, vou te contar, aquela igreja de Corinto, né? Olha, Efésios, aquela igreja de Corinto, os coríntios são terríveis. Está acontecendo isso. Que absurdo. Que diferença. Na carta nas demais cartas, nós vemos isso. 1 Tessalonicenses, nós vemos isso? Não. Aquilo que Paulo tinha que tratar com a igreja de Corinto, ele tratou com a igreja de Corinto, irmãos. Paulo usou algum pastor de outra igreja para tratar do problema da igreja de Corinto? Não. Paulo não direcionou, Deus não direcionou através da vida do apóstolo Paulo, nenhum pastor, nenhum irmão que fosse de qualquer outra congregação para se intrometer nas questões daquela igreja. Porque o próprio Deus estava tratando com aquela igreja. Isso é tão claro na Bíblia, irmãos. É tão evidente. Só que aí, Paulo, ele não sobrou aquela igreja. Paulo não desrespeitou aquela igreja. Paulo, ele a amou com coragem, com verdade, confrontando-a diretamente. O problema é que falta em nós, muitas vezes, amor de verdade, para com coragem de verdade nós chegamos aqui de direito, e aqui de direito nós expomos aquilo que a gente entende pela palavra que é equivocada. Quem é de direito? Eu já falei, repito, é o nosso pastor. Se hoje, nessa manhã do dia do casamento, muitos enxergam a igreja como desorganizada e feia, é porque ainda não viram a noiva pronta. As bodas ainda estão por vir, e naquele dia ela vai surgir radiante. É igual a gente vê algumas igrejas que têm seus problemas, sim. Falando além de nós, tem seus problemas. Tem sim, irmãos. Não pode passar a mão no pecado, não. Tá? Não é isso que eu estou falando. Passar a mão no pecado. Mas a gente pergunta, você congrega lá? Não. Então, o que isso te compete? Ah, mas é porque está errado, tem que mostrar o erro. Tá, se está errado, e biblicamente vamos dizer que sim, está errado aquela questão, você foi até o pastor daquela igreja, não acho que deveria fazer isso, mas você foi até o pastor daquela igreja para falar, para contar aquilo que está errado, ou você fica falando no meio dos irmãos o que está errado, no meio da família, com quem você convive, ou que é pior ainda, na internet, compartilhando vídeo, falando dos defeitos de igreja A, B, C, D. Isso agrega para o Evangelho? Isso agrega para as pessoas se aproximarem de Cristo? Pelo contrário, irmãos. Pelo contrário. Isso refugia as pessoas. E aí, quando nós olhamos para o texto, essa carta aqui de Paulo aos Coríntios, ela é uma carta diferente porque Paulo não está tratando nenhum problema, nenhuma crise. Paulo não está corrigindo nenhuma crise específica daquela igreja, não. Mas vem trazendo uma advertência, como lá em Gálatas, que os irmãos estavam se rendendo a um outro evangelho, a um falso evangelho. Não. Aqui, nessa carta, Deus fez questão de trazer a igreja como uma revelação gloriosa daquilo que Ele está fazendo no meio do seu povo. No capítulo 1, mesmo Paulo estando preso, que ele escreveu preso, ele enxerga a igreja como o corpo de Cristo. No capítulo 1 ele fala isso. No capítulo 2, ele diz que a igreja é um edifício espiritual. E aqui no capítulo 5, como a noiva amada. Nos capítulos 1 a 3, a igreja ela está assentada com Cristo nos lugares celestiais.
Quando Deus fala lá de que, por meio de Paulo, que nós recebemos em Cristo Jesus todas as bênçãos, toda sorte de bênçãos espirituais. No capítulo 4, até o versículo 9 do capítulo 6, nós vemos o caminhar de modo digno da sua vocação. É a instrução de Paulo para essa igreja, e essa até é uma carta interessante para a gente meditar na escola bíblica, né? Em breve. Nós vemos Paulo mostrando como a igreja deveria se comportar. Olha, já que vocês entenderam que vocês são a igreja de Cristo, como é que vocês devem caminhar? E aí ele vem trazendo essa instrução. E no capítulo 5, aqui, nós vimos o casamento humano, homem e mulher, apontando para algo maior, o amor de Cristo para a sua igreja. Então, quando Paulo escreve essa carta, ele não escreve para denunciar nada do que está acontecendo no meio daquela igreja. Ele escreve especialmente para mostrar o que é ser igreja, como é a igreja de Cristo. E aí eu pergunto, mas nós vamos ver aqui um olhar para a igreja ontem, aquilo que o Senhor fez no passado, para a igreja hoje, o que Ele está fazendo, e para a igreja eternamente, como ela será. E aí eu pergunto, você tem olhado para a igreja com os olhos do noivo? Será que eu tenho olhado para a igreja de Cristo com o olhar do noivo? Que tal se a gente pedisse a Deus uma visão mais celestial, mais amorosa, uma visão mais redentora da sua noiva? Vamos para o texto, Efésios 5, versículo 25, parte B. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quando Paulo escreve isso aqui, nós conseguimos enxergar qual é o olhar do noivo, qual é o olhar celestial, qual é o olhar de Deus para a igreja em relação ao passado. É que essa é uma igreja que foi amada e resgatada. Antes mesmo de existir constituição visível, como nós temos as representações, em diversas localidades da igreja visível, a igreja já era conhecida e amada por Cristo. Ele a viu em sua miséria e ainda assim se entregou por ela. Jesus, ele olhou para nós aqui hoje, por exemplo. Jesus olhou para o meu coração e sabe as coisas terríveis que eu pensei ter pensado. Jesus olhou para o seu coração e viu aquilo que se passa na sua mente. Jesus sondou os nossos sentimentos e viu se havia em nós amargura, inveja, rancor, orgulho, soberba, vaidade, presunção, cobiça. Jesus olhou para nós aqui hoje reunidos e sabe o que aconteceu durante a semana lá naquele lugar com aquela pessoa e que você não queria que ninguém soubesse o que aconteceu. Jesus olhou para aquilo que você e eu vamos acabar escorregando e vamos cometer lá na frente. Jesus olhou para aquela igreja A, B, C ou D, que tem coisas que estão erradas mesmo, mas mesmo assim, sabendo de tudo isso, sabendo que você e eu e os nossos outros irmãos tropeçariam, Jesus nos amou e se entregou por nós. Jesus chamou, mesmo sabendo quem você é, mesmo sabendo quem você seria antes de você nascer, e mesmo assim Ele se entregou por você, e mesmo assim Ele se entregou por mim. Para quê?
Para quê? Para que Jesus se entregou por nós? Vamos ver Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 a 6. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Deixa eu dar uma pausa aqui. Sabe quando alguém que você ama tem profunda intimidade conta para você algo maravilhoso, que vai ter os seus percalços pelo meio do caminho, mas que no final é algo maravilhoso. E assim, por ele contar aquilo é uma revelação. E você tem um grande amigo, uma grande amiga, uma pessoa que você ama muito, talvez o seu cônjuge, como seu melhor amigo, sua melhor amiga. E você vai e corre para contar para essa pessoa e fala: ó, deixa eu te contar aquilo que eu fiquei sabendo do meu pai. Isso. Foi isso que Jesus fez aqui. Jesus ouviu de Deus, do Pai, de Deus Pai em revelação, e ele falou: isso aqui eu tenho que espalhar para a minha igreja. A minha igreja precisa saber que no final vai dar tudo certo. No final, é só vitória. Eles precisam saber. Foi isso aqui. Aí, versículo 2: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Falando do Pai, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, o Espírito Santo, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Jesus morreu pelos nossos pecados, no nosso lugar, o justo por nós injusto, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. E aí, quando nós olhamos para aquilo que achamos, entendemos que está errado, nós nos esquecemos disso, irmãos. Nós nos esquecemos de que estamos falando daquele por quem Jesus derramou o seu precioso sangue. Aquele que, assim como você, pela fé em Jesus, foi feito filho de Deus. Nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos de que a igreja foi perdoada e recebeu acesso ao Pai. Agora, eu te pergunto: você acha que alguém que é filho de Deus, que tem acesso ao Pai por meio da fé em Jesus, você acha que quando essa pessoa peca, o Espírito Santo não fala para ela, não? Fala ou não fala? Não fala contigo. Como é que não fala para a pessoa? Você acha que se a pessoa de fato é de Cristo mesmo, e ela medita na palavra, você acha que o Espírito Santo não confronta por meio da palavra, não? Confronta. Mostra. Só que a gente não confia de que
nossos irmãos também têm acesso ao Pai. Eles também podem, pela fé em Jesus, clamarem por perdão dos seus pecados, se reconciliarem, se acertarem com Deus por aquilo que fizeram e se acertarem. Nós muitas vezes esquecemos isso. E vou além. Você esquece disso em relação a você. Você esquece que Jesus morreu pelos seus pecados para que você seja feito rei. Ele faz o quê? Na escola bíblica não pode falar. Rei, ele faz o quê? Governa. Se rei governa, será que você pode, ou melhor, poder pode que você às vezes deixa? Será que você deveria se permitir ser governado pelos sentimentos que te aprisionam no teu coração por aquilo que você fez no passado? Ou será que agora você pode dizer não e você renasce por aquilo que te aprisionou? Será que você agora vai se permitir ser governado pelas circunstâncias, mas porque você é filho de Deus, você entende que você é filho de Deus, que você pode governar sobre as circunstâncias e as circunstâncias não vão roubar a tua fé? Só que a gente esquece isso. E mais, de que nós fomos feitos sacerdotes. O que é um sacerdote? Aquilo que eu estava falando com a gente aqui, que todo mundo louvou, irmãos. É isso aqui. Você agora tem acesso ao Pai para quê? Para oferecer a sua vida como sacrifício de louvor ao Senhor. Um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. E aí você também esquece disso. E você esquece que você também está em obras. E você esquece que você também foi lavado pelo sangue de Jesus. E você fica deixando o diabo acusar a tua mente com aquilo que você já pediu perdão de Deus e o Senhor já te perdoou. E você deixa. E você esquece quem foi você ontem. Quem foi você ontem? Aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus. Aquele que sofreu a ação da lavagem regeneradora do Espírito Santo. Aquele que agora não é mais aquela pessoa de antigamente, que não é mais aquele tirado ao luxo, mas que agora é uma criatura de Jesus. E nós esquecemos isso, irmãos. E às vezes até questionamos: será que eu sou do cristianismo? Meu Deus, eu fico pensando nisso aqui. Será que eu sou do Senhor? Você já foi, mas eu tenho que perguntar: você já foi lavado dos seus pecados? Eu creio que sim, mas eu preciso perguntar: você já foi lavado dos seus pecados? Já recebeu o perdão que vem da cruz? Você tem certeza que você tem acesso ao Pai? Se você tem, viva assim. Segundo, versículo 26, Efésios 5. Essa igreja que foi amada e resgatada pelo sangue de Jesus, essa igreja hoje, ela é purificada e santificada. Diz assim o texto: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, Jesus morreu por uma igreja, por pessoas que eram rebeldes, inimigas de Deus, e que viviam a prática do pecado, mas Jesus morreu por ela sabendo o que ele faria, que ele a santificaria, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Jesus sabia que não seria instantâneo. Jesus sabia que você e eu não seríamos perfeitos. Jesus sabia que haveria um processo na sua vida para talvez nós abandonarmos algumas práticas. Talvez Jesus sabia que talvez nós precisássemos de um
pouco mais de caminhada para que algumas coisas da nossa vida fossem transformadas, para que a dureza do nosso coração ela fosse quebrada em relação a algumas coisas. Ele sabia. E a Bíblia declara isso aqui, irmãos. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A igreja, você, eu, nossos irmãos em Cristo em toda a terra, nós estamos num processo de santificação, irmãos. Só que às vezes nós queremos exigir da igreja de Cristo que ela já estivesse perfeita, plenamente gloriosa. E ainda não é assim. Você entende isso? Que ainda não é assim. Você entende que você ainda não está assim. Nós olhamos às vezes porque vivemos uma experiência na nossa vida. Quer ver um exemplo bobo disso? Simples. Até o segundo semestre de 2015, eu olhava para algo que me aprisionava, na prática que me aprisionava, vocês sabem. E nessa prisão, para mim era algo impossível de ser liberto daquilo. Eu enxergava de um jeito. A partir de 2015, eu passei e falei, não, rapaz, Jesus liberta disso também. Como é que fulano lá, pensa dele, estão presos nisso? Olha o soberbo, né? Pô, se eu fui liberto disso, eu não vivo mais nessa prática, como é que as pessoas não conseguem viver nessa prática? Olha que absurdo, gente. Absurdo. E cada um tem seu tempo. Mas aí, eu preso no orgulho, esse período que eu tenho passado nesses últimos 2 anos, Deus tem tratado muito comigo nessa questão do orgulho, né? Muito mesmo. Já tratava e tem tratado mais ainda. Né? Coisas que para mim seriam um absurdo de acontecer, eu só baixo a cabeça, tá bom, sim. De vez em quando eu choro com algumas coisas, né, que acontecem. Aconteceu uma situaçãozinha, foi ontem, né? Uma situação difícil ontem. E fiquei mal com aquilo, mas Deus está tratando. E tantas outras coisas, falta de amor pelos irmãos, uma série de coisas. Como eu posso olhar para o meu irmão em Cristo, que também está nesse mesmo processo de santificação, lutando com outras coisas, talvez diferentes das quais eu já lutei e tenho lutado? Como eu posso olhar para ele e eu desprezar como meu irmão e não achar que ele é meu irmão? Eu não posso, irmão. Você está entendendo? Uma coisa é você não se sentir bem com o estilo de... com o estilo que aquela pessoa ela expressa a sua fé. Às vezes o estilo dela expressar a fé é um estilo diferente do nosso. Por exemplo, aqui na nossa igreja local, há irmãos que expressam a sua fé de uma forma que eu enxergo diferente. Eu enxergo diferente em algumas coisas. Eu costumo dizer que eu sou um tradicional carismático. Né? Então, algumas coisas que algumas pessoas falam, acreditam e tal, eu enxergo de forma diferente. Mas por causa disso, não é meu amado, minha amada irmã em Cristo? Claro que é. Claro que é. Porque o irmão em Cristo, talvez ele acredite que, na minha visão, de forma equivocada, mas acredite que uma vez salvo para sempre, eu não vou tratá-lo como meu irmão em Cristo. Se tem um irmão, por exemplo, que entende que equivocadamente que a verdadeira fé ela também se expressa em algumas vitórias na sua vida, né? Eu entendo de forma um pouco diferente segundo a palavra. Essa pessoa não vai ser meu irmão em Cristo por causa disso. Porque o irmão, quando está animado, com o coração alegre, de repente dá aquela salteada, eu não faço assim. Mas porque a pessoa faz, a pessoa não é meu irmão em Cristo, eu não vou amar. Porque essa pessoa no momento do louvor, ela não levanta os braços,
mas ela louva de uma forma mais contida. Ela não é meu irmão por causa disso. Então, às vezes, a gente quer parametrizar algumas coisas e se esquece dessa pluralidade, dessa diversidade que há na Igreja de Cristo. Isso é tão bonito, tão belo. E nós nos esquecemos, irmãos, e agimos dessa forma. Nós nos esquecemos de que existe um processo, tem uma caminhada. A Bíblia é muito clara. Irmãos, quando eu me atentei a isso, estava escrito lá na parábola do semeador, que a parábola que cai a semente que cai na boa terra, ela pode dar fruto a 30, a 60 e a 100. Caramba, não é porque tal pessoa ainda faz algumas coisas que não é de Cristo, está na Bíblia. Não é porque eu talvez esteja a 30 e o outro ainda está em 10 em algumas questões, que ele não é meu irmão. Você está entendendo? Só que o nosso olhar fica um olhar pesaroso. Não pode ser assim, irmãos. Hoje, a igreja está sendo mudada. O noivo não abandonou. Ele anda no meio da igreja. Apocalipse capítulo 2, vá comigo para o primeiro, né? Ainda. Versículo 10 ao 20. Olha o que a Bíblia fala, irmão. Você vai estar pensando nisso aqui. Olha o que a Bíblia fala. Eu fui arrebatado no Espírito, João falando, no dia do Senhor. Apocalipse 1, 10. E eu vi de trás de mim uma grande voz como de um trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E o que vês, escreve no livro e envia as 7 igrejas que estão na Ásia, na Éfeso. Por acaso, uma das igrejas é essa aqui, tá? Claro que décadas depois de Paulo havia escrito, mas essa igreja aqui. A Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei para ver a voz que falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com cinto de couro de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como uma branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno, que não é a casa do diabo e dos demônios. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, na minha mão direita, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Ou seja, Jesus ele está no meio da igreja. Só que a nossa impressão, quando a gente vê coisas acontecendo errado, é que, meu Deus, o que está acontecendo? Senhor, onde o Senhor está? Leia Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Jesus está no meio da igreja. Jesus soube o que aconteceu lá. Viu o que o fulano falou? Viu o que a Augusta falou? Que absurdo, Senhor! Onde o Senhor está? No meio da igreja. Não é porque algumas coisas acontecem de forma um pouco
E vou além. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Quem são os anjos aqui? Os responsáveis pela congregação. O pastor de cada igreja. Onde que o pastor está? Na mão de Jesus. Onde o nosso pastor está? Na mão do Senhor Jesus. Jesus está no controle de tudo. Onde aquele pastor daquela igreja está, se de fato ele é um servo de Deus, onde ele está? Nas mãos do Senhor. Não, mas ele fez coisa lá que não deveria ter feito lá. Você viu? Olha, eu posso até ter visto, mas não me interessa. Eu sou curto e grosso assim. Se você não saber que eu sou curto e grosso, deveria saber, às vezes, por algumas coisas que eu falo aqui. Às vezes eu sou curto e grosso. Algumas coisas eu corto também. Eu não dou ouvido a coisa que eu tenho que ouvir. Onde esse pastor está? Nas mãos do Senhor. Aí, como nós lemos aqui, nós vamos seguir. Capítulo 2, versículo 1 a 7. Além da igreja não estar à deriva, mas ele está dizendo da igreja e a liderança está na mão do Senhor, ele não apenas ele observa, mas ele fala com autoridade. Lembra do que nós lemos aqui? A sua voz como voz de muitas águas, aquela voz poderosa. Aí ele começa a falar especificamente para cada uma dessas 7 igrejas. Aí ele fala, capítulo 2, verso 1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as suas 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos. E, detalhe aqui, tá, irmão, é importante, eu esqueci de falar isso aqui, eu devia falar de algumas semanas. Nós não somos apóstolos, tá? Nós somos servos de Deus. Só para registrar isso aqui, eu esqueci de registrar isso aqui, eu devia ter registrado já há semanas. Nós não somos apóstolos, tá? Mas vamos lá, voltando. E o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-eis a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, a gente vê aqui nesses 7 versículos, Jesus expressando a correta avaliação daquela igreja, a repreensão, mas ao mesmo tempo a oferta de misericórdia. Então, Jesus não deixou a igreja à deriva, mas ele corrige, tem que corrigir, irmãos. Você está entendendo? Como o Senhor vê que algo não está andando da forma como ele quer, ele vai e fala com quem ele deve falar. É simples assim, irmão. Quando você está errado, o Senhor não fala contigo, fala. É simples de entender. E detalhe, olha que maravilhoso isso aqui. Em toda a carta é assim. No capítulo 2 e no capítulo 3 aqui de Apocalipse. Escreve ao anjo da igreja tal. Aí Jesus dá a listinha da igreja, mostra o que tem de bom, quando tem, né? Acho que tem igreja que não tinha, corrige aquilo que tinha para corrigir, na maioria dela tinha para corrigir, e aí Jesus encerra. Dá ouvidos ao que o Espírito está dizendo. Em alguma das cartas, você vê Jesus falando: escreve ao anjo da igreja tal, vá até a igreja X e corrige aquela igreja. Está escrito isso? Não está. Não está. Não está. Vai lá e fala isso. Não.
acontece. Por exemplo, se o pastor da igreja convida um pregador, e esse pregador, na direção do Espírito Santo, prega uma palavra que vai confrontar os pecados daquela igreja. Aí, por quê? Você foi convidado para ser boca de Deus no meio daquela igreja. Aí está certo. Agora você escuta ali, imagina, irmãos, aparece alguém aqui, de repente, na porta ali, chega do lado de Félix, aí começa a dar aquela sapateada, eita, eu tenho recado de Deus para a igreja. A Jéssica, não, vai lá. Imagina se fosse assim, aí a pessoa viesse aqui, tomasse o microfone na minha mão para querer corrigir a gente. Isso é de Deus? Não é. Alguém chegar para você e querer mostrar, ó, a tua igreja é assim. Isso é de Deus? Isso aí. Não me parece. Mas o que me parece na palavra é que Deus não deixou a sua igreja à deriva. Só que aí eu pergunto, será que nós como igreja nós temos dado ouvidos à voz do noivo? Será? Há quanto tempo, quanto tempo Deus estava falando conosco sobre a nossa inércia? Há quanto tempo? E a gente fingindo que não era para a gente. Mas eu louvo a Deus porque nós estamos passando a dar ouvidos à voz do outro para a glória de Deus. Só que na sua vida prática, assim como o Espírito Santo falou a cada uma daquelas igrejas, você se permite ser corrigido por Deus quando você está errado? Ou você é orgulhoso? Terceiro, Efésios capítulo 27. Para nós concluirmos, Efésios capítulo 5, versículo 27. Nós nos esquecemos de olhar para a igreja no futuro. Olha o que o texto diz. Por que Jesus amou a igreja assim, se entregou a ela para santificar, purificando o lavado da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E aí nós nos esquecemos daquilo que fala lá em Apocalipse 19, 6 a 9, falando sobre as bodas do Cordeiro, que a igreja ela estará pronta, vestida de linho finíssimo, que são as justiças dos santos. Nós nos esquecemos, por exemplo, de Apocalipse 21, versículos 1 a 5, quando a Bíblia nos mostra a visão que João tem da noiva do Cordeiro adornada, depois dela gloriosa. Está na Bíblia que a igreja será assim. Você conhece esses textos. Só que nós, às vezes, nós nos esquecemos disso. Queremos. Posso falar? Tem que falar, né? Às vezes a gente dá lugar ao diabo. Essa é a verdade. Às vezes a gente dá lugar ao diabo. Às vezes a gente não vigia aquilo que pensa, aquilo que escuta, aquilo que fala, e a gente dá lugar ao maligno. Só que aí, a gente não se atentando de que nada do que nós vivemos de fato na igreja vai permanecer, mas tudo vai ser transformado. Será que você e eu queremos enxergar a igreja de outra forma? Quem aqui está disposto a enxergar a igreja como Jesus enxerga? Eu estou. E posso falar uma coisa? Para dor no meu coração, só você e eu.
quiser ter o olhar correto sobre a igreja, primeiro, versículo 22 de Efésios 5. Sujeitai-vos, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Se sujeitando a Cristo. O problema é que nós não queremos nos sujeitar a Cristo como marido da igreja, como nosso Senhor, como soberano, como rei, como aquele que nós temos que nos submeter, mas nós queremos viver desgovernados. Não da forma como ele mostra que nós devemos viver. Tem como alguém que se diz Cristo querer viver do seu jeito e olhar para a igreja do jeito que deveria olhar? Não tem como, irmão. Não tem como. Segundo, no próprio versículo 23, mas na parte B, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Será que quando nós olhamos para a igreja, e deveríamos nos olhar para a igreja, olhando para nós como participantes dela, será que nós olhamos reconhecendo que Jesus é o Salvador da igreja, que ele veio resgatá-la? Por último, versículo 30, 29, a partir do 29, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois uma carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Ou seja, vivendo como igreja. Como eu passo a olhar para a igreja do jeito certo? Entendendo que eu e os meus irmãos somos salvos pelo Senhor, me submetendo a obedecer a esse Senhor, na expectativa de que os outros também se submetam, mas vivendo como igreja. Só que nós não queremos viver como igreja. Nós não queremos muitas vezes viver como igreja. E esse é um grave problema. É um grave problema. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor da vontade de não tem sido apenas porque não tem que ficar levantando ele, né? Você levanta só se você quiser. Eu sou assim. Mas você não mostrar nenhuma reação, me coloca dúvidas se de fato você entende a gravidade disso. Acho que a gente precisa agir de forma diferente. Falo isso da parte de Deus pela palavra. Não falo nem do fundo do meu coração, mas pela palavra. Por misericórdia as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai bendito, te damos graças. E eu te peço, Senhor, traz clareza nas nossas vidas, naquilo que nós muitas vezes não conseguimos ter clareza. Ajuda-nos a não apenas olharmos para a igreja da forma como deveríamos, mas a olhar da forma como deveríamos agirmos, ó Pai, da maneira correta. Tem misericórdia das nossas vidas e nos guia, Senhor, conforme a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.